Oi, pessoal, estamos aqui nesse primeiro Dedinho de Prosa, espaço para a gente conversar, bater papo sobre educação. E nosso primeiro convidado aqui de hoje à noite é o professor, meu amigo, o professor Arilson, de matemática. Oi, Arilson. Boa noite, meu jovem, tudo em paz? Boa noite, que alegria de lhe ver estar aqui nesse nosso primeiro Dedinho de Prosa. Paz, a satisfação é toda minha. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento da gente fazer esse projeto realmente acontecer. Fica à vontade. Bacana. Então, vamos começar um pouquinho, rapidinho. Quem é Arilson? Rapaz, Arilson é um professor de matemática muito apaixonado por educação e que acha que ainda tem muita coisa para compartilhar. Bom, a gente está aqui batendo um papinho e eu queria agora falar um pouco de matemática. A matemática pode apresentar para você uma vertente que leva você para qualquer área do conhecimento. Então, a matemática passeia da geografia à língua portuguesa com muita facilidade. Mas hoje, em particular, a gente vai falar de matemática financeira. E, em especial, falar um pouco sobre um tema importantíssimo para quem pensa no futuro. Que tema é esse? A gente vai falar sobre previdência. É importante. Às vezes a gente nem se dá conta do que é a previdência. A gente vive, a gente trabalha, a gente corre atrás dos nossos sonhos e, às vezes, deixa um pouco de lado o pensamento sobre o futuro. E para essa galera mais nova, é importante pensar nesse futuro através da previdência. Então vamos ver o que é que você preparou para a gente aí. Vamos lá. Vamos falar rapidinho sobre finanças e lembrar que tudo isso é tema bastante recorrente na prova do Enem, tá? No tema de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa importantíssima. A pergunta que eu tenho para vocês é: com quantos anos vocês desejam se aposentar? É importante que a gente pense sobre tudo isso, porque quanto mais passar o tempo e mais próximo da idade de aposentadoria ficar, a previdência pode não ser tão interessante para você. O que é que você deseja fazer da sua vida quando você parar de trabalhar? Praticar seu hobby favorito, viver perto dos filhos e netos, viajar, voltar a estudar, continuar trabalhando ou simplesmente não fazer nada? Pois é, meu amigo. Acho que não fazer nada é a opção que o pessoal mais gostaria de ficar, né? Eu também adoraria. Mas é fácil assim? Não é tão simples assim, não. É muito difícil a gente chegar a esse ponto. Mas mesmo, Marcos, que a gente quisesse e pudesse ficar sem fazer nada, tenho certeza que a gente não conseguiria, porque a gente é muito dinâmico e a gente gosta de atuar. Quem está na área da educação sabe. É verdade. Vamos lá. Por que se preocupar? Se preocupar por dados importantes que a gente tem hoje relatados. Veja só, o IBGE traz essa fonte importantíssima para a gente debater. 14,7% dos idosos representam a população brasileira. Então, veja só, 14,7% da população brasileira está mais velha. Segundo os estudos do IBGE, só fazendo um resumo do que a gente tem aqui, o crescimento dessa parte da população, ou o envelhecimento da população, ele aumenta a cada década de acordo com o censo. E hoje a gente já tem aí quase 15% da população do Brasil considerada uma população mais velha. Esses números vão atingir aí cerca de quase 32 milhões de brasileiros. E esses dados comprovam que a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Isso é muito bom, mas com isso também cresce a vontade de envelhecer com saúde e qualidade de vida. E uma preocupação que a gente tem é, se a gente vai envelhecer e quer uma qualidade de vida, a gente precisa, no mínimo, tentar viver com uma renda próxima daquela que a gente teve a vida inteira, para que a gente tenha um pouco mais de conforto e tranquilidade. Então é isso, Marcão. Eris, eu queria fazer uma observação aqui, e se você me permite fazer uma apresentação dessa pirâmide etária do Brasil, né? Aqui nós temos 3 situações, em 1950, 85 e 2020. E a gente vê como realmente vai aumentando mais essa parte central, que é a população adulta, mas em compensação também as pessoas mais velhas. Isso vai fazer com que futuramente essas pessoas mais velhas precisem ser sustentadas por esses mais novos que trabalham. Perfeitamente. Que é o que ocorre na Previdência, na nossa, como é que eu posso dizer? Naquele valor que a gente contribui mensalmente da Previdência Social, né? Então, quanto mais jovens atuando no mercado de trabalho, maior é a garantia do valor para o aposentado. Exatamente. Vamos lá dar dica para os mais novos. Vamos lá. E quanto preciso para me aposentar?
Veja só, segundo estudos, você precisa em torno de 70% a 80% da renda que você recebia quando trabalhava. Então, se você estiver recebendo às vésperas da aposentadoria uma renda desse tipo, dá para cobrir as suas despesas e manter um padrão de vida dentro do orçamento que você programou uma vida inteira. Esse estudo traz para a gente um pouco mais de previsão do que a gente precisa fazer. E o segredo para garantir um bom rendimento quando se aposentar é começar a investir cedo. Veja só, quanto investir em previdência privada? Essa é uma relação e uma dica importante, porque quanto mais cedo você começa a contribuir para uma previdência privada, menos você vai pagar mensalmente para obter uma renda compatível com aquela que você planejou. Por exemplo, veja essa simulação aí. Simulação há 10 anos. Idade 35, aposentadoria aos 65, expectativa de vida de 85 anos. Total para comprar renda vitalícia, 3 mil. Dando para a gente ali uma relação que apresenta R$ 702.143,33. Você vai ter uma renda de 3 mil com esse valor total gerado. Prazo de acumulação, 30 anos, de 30 a 65 anos, são 360 meses. O juro estimado é de 12,68% ao ano, que dá para a gente aí aproximadamente 1% ao mês. A contribuição, se você começar a pagar com esses 35 anos, veja que ela gira em torno de R$ 200,90. Se eu esperar um pouco mais para começar a contribuir ou investir numa previdência privada, veja o que é que vai acontecer. 10 anos depois, em 45 anos de idade, aposentadoria prevista para 65 anos, expectativa de vida de 85. Tudo mantendo a mesma base que a gente calculou anteriormente. Uma renda vitalícia de 3 mil, olha lá o valor 702.143, que seria um valor investido. Valor presente disponível, 37.525. Observe que o prazo aí diminuiu. A primeira contribuição era de 30 anos, agora são 20, 240 meses. Como é que eu posso ter uma renda igual àquela que eu planejei há 10 anos atrás e querer manter a mesma contribuição? É praticamente inviável. Praticamente não, é com certeza inviável. Taxa de juros estimada de 3,9% ao ano, 0,32% ao mês. A contribuição mensal agora, qual é? R$ 1.725. A gente partiu de R$ 200 para R$ 1.700. Então, quanto mais cedo a gente investe na previdência privada, mais vantagem a gente vai ter. Veja só, não estamos aqui falando necessariamente que você tem que ter uma previdência privada. Mas se você pensa em investir numa previdência privada, tem que começar cedo. Não é isso, Marcos? Meu amigo, eu devia ter assistido essa sua apresentação antes e ter começado a minha aposentadoria privada, minha previdência privada mais cedo, realmente. Mas essa apresentação também eu só vim fazer há pouco tempo. Então, estamos no mesmo barco. Tá bom. É bom para alertar essa população mais nova aí. Pois é. E além da previdência, que o outro tema aí é importante para esse pessoal que vai fazer o Enem, que vai estudar, e para a própria vida prática. Bom, é importante que a gente possa falar um pouco sobre esse sistema de capitalização, juros simples e juros compostos. Eu costumo dizer aos meus alunos que juros simples a gente só faz para um irmão e olhe lá se ele merecer. Porque o sistema de juros simples, ele vai calcular os juros dentro de um determinado período, onde o valor é sempre calculado em relação ao capital inicial. Os juros compostos, não. Juros compostos é uma aplicação exponencial, porque você vai gerando montante e os juros são incidentes sobre o montante acumulado a cada mês. Como é que a gente enxerga isso de uma maneira mais clara? Graficamente. Perceba que a gente tem duas curvas aqui. Você tem a azul aí, que representa uma situação de linearidade ou proporcionalidade, em que esse crescimento ele é dado através da forma de juros simples. Juros simples, gente, quando a gente fala em prova de vestibular, a gente está falando da função polinomial do primeiro grau. É um crescimento linear, equação de reta. Olha esse vermelhinho aí, juros compostos. Isso é uma exponencial. Olha que eles começam juntos e ali, a partir, por exemplo, do 8º mês, você já nota que essa curva, essa parte vermelha, já começa a se desgarrar da azul. E à medida que o tempo vai passando, a diferença vai ficando absurda. Então, para financiamentos, por exemplo, a longo prazo, o risco é muito grande. Porque quando você faz um financiamento, quanto maior for o prazo, mais juros você vai pagar sobre esse valor. E esse valor que cresce de maneira exponencial, às vezes vai superar e muito o valor do bem. Marcos, um exemplo interessante seria
um carro, financiamento de um automóvel. Todo jovem, quando começa a trabalhar e ele se insere no mercado de trabalho, ele pensa logo em ter um carro, ter um meio de locomoção, que é muitas vezes importante até para o tipo de serviço que ele vai fazer. Então, às vezes, ele não tem a paciência de juntar esse dinheiro para comprar um carro. O que é que ele faz? Entra numa loja, o encantador, que é o vendedor de carros, vai convencê-lo a levar esse carro no máximo em uma semana. Oferece a ele todas as vantagens, inclusive pagar baixas prestações. Só que baixas prestações são diluídas num tempo muito grande. E nesse tempo grande, os juros vão crescer de maneira assustadora. Termina você pagando praticamente o dobro do bem. E carro, é investimento, Marcos? Não, de jeito nenhum. Ele já perde valor quando sai da loja, e quando a gente vai pagando um financiamento, por exemplo, ele tem que ver como realmente ele vai perdendo valor. Uma vez eu fiz uma cotação de se eu pagasse a última prestação do carro, por exemplo, era coisa de pagar menos da metade do valor que eu estava pagando em cada prestação. Então, com certeza, isso já eram juros embutidos naquele valor inicial que eu estava pagando. Perfeitamente. E, inclusive, tem uma questão do Enem que fala sobre isso, antecipação de parcelas, que a gente vai ver aqui. Então, veja só, o carro, na verdade, é custo-benefício, não é investimento. Então, é importante que você lembre sempre disso, porque quanto mais tempo você financiar, quando você estiver pronto para vender seu carro, ele já desvalorizou e você já pagou o preço do dobro do carro, quase o dobro de um carro zero, tá? Então, é importante que a gente fique atento a esses detalhes. Vamos lá. Se a gente trabalhar com taxas diferentes, ainda assim vai existir um momento em que essa capitalização em regime de juros compostos, que é uma capitalização normal e natural do mercado, é assim que se trabalha, juros simples, a gente não vê as aplicações em juros simples. Como eu disse a vocês, juros simples não se aplica no mercado direto. O que a gente aplica é juro composto. Então, você vai perceber que mesmo que as taxas sejam diferentes, os juros compostos, com certeza, em algum momento, vão ultrapassar a barreira dos juros simples, marcando aí nesse gráfico um ponto de encontro entre os dois. Esse ponto de encontro a gente chama de ponto crítico. É ali onde a gente tem o limite de ultrapassagem de uma função para outra. Os juros compostos, na verdade, representam uma bola de neve. Por que uma bola de neve? Porque os juros decorrentes de um período, por exemplo, de um mês, eles vão incidir sobre um valor inicial. No final desse mês, você tem o valor inicial mais os juros decorrentes desse mês. Agora você tem um novo valor para aplicar essa taxa de juros. Então, esse valor vai aumentando de forma exponencial, como a gente viu no gráfico. Isso acontece em quais casos? A gente vai ver um pouco mais na frente os casos em que aparece isso aí e o quanto é assustador no nosso dia a dia. Como funcionam os juros compostos? Veja, o regime de juros compostos, a gente tem exatamente aquilo que eu expliquei a vocês, a incorporação dos juros dentro de um valor inicial, mas na sequência a gente vai ter sempre aplicado a montantes, que é a união do juro mais o capital. Então, esse valor vai crescendo e você vai aplicando juros em cima de um valor cada vez maior. Como é que isso acontece matematicamente? Veja, montante do primeiro mês é o capital multiplicado pelo fator de aumento. O que é o fator de aumento? 1 mais a taxa, que é a taxa de juros incidente sobre esse capital. Quando você faz essa aplicação no segundo mês, você já não faz mais em cima do capital inicial. Você vai fazer em cima do montante, que já é o valor, inserindo os juros. Quando você vai ao terceiro mês, você já tem o montante do segundo mês aplicado àquela taxa. Ou seja, é o chamado juro sobre juro. Esse juro sobre juro que faz a famosa bola de neve. Para investimento, obviamente, assim funciona e vale a pena. Mas quando a gente fala em financiamento e tudo aquilo que vai gerar uma despesa para a gente, realmente não vale a pena. Então, qual é a fórmula que você tem que lembrar, principalmente quando você for fazer uma prova de vestibular? Montante é capital que multiplica o fator de aumento elevado ao período, que é a quantidade de meses, de dias ou de anos em que você vai fazer esse investimento, tá? Lembre que isso é uma função exponencial. Regime de juros simples, não. Você simplesmente vai multiplicar a taxa pelo tempo. Mas aqui a gente está falando de uma situação real. Portanto, aplicação direta de juros compostos. Quando eu falo em juros compostos, e aí eu volto um pouquinho para aquela bola de neve, aqui eu tenho imagens que mostram a aplicação de juros compostos que a gente deve ter muito cuidado. Financiamentos, de preferência com as menores taxas do mercado e num prazo menor,
Quanto maior o prazo, mais caro vai sair esse bem. Agora você imagine um cartão de crédito, uma pessoa que é viciada em cartão de crédito, o que é que ela vai fazer? Ela vai comprar, porque o cartão deixa a pessoa empoderada, não é, Marcos? A pessoa com o cartão na mão, e se tiver limite, ela compra até o shopping. Não é só o que tem na loja. Se não tiver cuidado, sai gastando. E vai gastando. Chega o final do mês, seu salário está comprometido. Principalmente se você vê de salário, seu salário vai estar comprometido. Aí você vai dizer, meu Deus, não dá para pagar esse mês todo. Ah, mas não tem problema, tem um valor mínimo de pagamento do cartão. Geralmente esse valor mínimo, ele não vai de jeito nenhum superar os juros decorrentes do mês. Esse valor mínimo que você paga, se você pagar ele, libera automaticamente seu cartão para ser usado novamente. Geralmente é isso que as pessoas vão fazer. Elas vão pagar o mínimo, o que sobra vai incidir um juro altíssimo, que vai ser maior, na verdade, do que o valor que ela pagou. Resumindo, no outro mês ela está devendo mais, vai pagar cada vez menos e essa dívida vai só aumentar, principalmente se ela continuar comprando. Então, o cartão de crédito é bom, é importante em momentos especiais, mas deve ser usado com muito cuidado. Muito cuidado. Tudo bem. Arilson, o nosso tempo está correndo aqui. Eu queria saber se você tem aí para mostrar algumas questões, uma ou duas questões do Enem. Ah, sem dúvida. Inclusive, quando você falou em antecipar parcelas, tem uma questão fantástica que caiu no Enem que chama muito a atenção para esse detalhe. É aqui que o cara começa a perceber a importância de juros compostos. Na verdade, nós temos várias questões para falar sobre isso, mas uma questão que eu gostaria de falar em primeiro lugar, em especial, é essa de antecipação de parcelas, tá? Vamos a elas. Está aqui o exemplo, uma questão do Enem simplesmente fantástica. Ó, um empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é: ótima questão, uma boa oportunidade para a gente aprender. Olhe bem, Marcos falou há pouco que ao pagar a última parcela a vencer em um financiamento, isso aí mais ou menos na metade do período, ele percebeu que o desconto foi um desconto muito grande. Ou seja, foi tirado dali os juros que eram incidentes mês a mês. Então, antecipar a parcela é fazer o caminho contrário. Uma aplicação ou um investimento em juros compostos, o que foi que a gente acabou de ver? Que você vai pegar o capital, multiplicar pelo fator de aumento, tantas vezes for o seu período de investimento ou de financiamento. Isso torna uma função exponencial. Se o caminho para ir é multiplicar a cada mês para voltar, qual é o caminho? Dividir. Então não tem outro jeito. Você vai ter a parcela e cada valor da parcela vai ser esse valor cheio dividido pela prestação a vencer. Por exemplo, se a parcela vai vencer daqui a 3 meses, você vai fazer o valor atual dividido pelo fator de aumento elevado a 3, porque é o período em que você vai antecipar a parcela. Então vamos lá, é o caminho de volta do que a gente já fez. Então não tem muito mistério, não. Essa questão em particular, a gente precisa ficar atento a uma coisa. Observe, quando você lê a questão, você vê aqui nesse último comando que ele diz: após pagar a 5ª parcela, resumindo, 5ª parcela já foi paga. Resolve quitar a dívida, mas não é no ato da 5ª parcela, não. Resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª. Então ele vai quitar a dívida quando ele for pagar a 6ª. Quantas parcelas são? Está lá no início da questão, 8 parcelas. Ele vai pagar a 6ª, a 7ª e a 8ª. Então ele vai estar quitando quantas parcelas? 3. Só que tem um detalhe. Ele vai pagar o valor cheio da 6ª parcela e vai antecipar as 2 que faltam, a 7ª e a 8ª. Portanto, a expressão que melhor representa isso aqui é a letra A, onde você vai ter a parcela paga uma vez, tá? Vai ter a parcela paga uma vez e depois vai ter a parcela dividida pelo fator de aumento uma vez, mais parcela dividida pelo fator de aumento elevado a 2, porque está antecipando 2 meses. O que é que me chama a atenção nessa questão? Nós temos aí um forte distrator. O distrator é exatamente aquele erro que os alunos cometem pela falta de atenção no detalhe do último comando. Quando ele diz aqui pagar a 5ª e resolve quitar, muita gente acha que ele vai quitar junto com a 5ª parcela. Aí ficariam faltando a 6ª, 7ª e 8ª. Tudo bem, nesse caso seria a letra E. Mas não é.
Por quê? Porque se você prestar bem atenção no texto, ele coloca de propósito. Após pagar a quinta, resolve quitar no ato de pagar a sexta parcela. Então, ele vai pagar a sexta e vai antecipar a sétima e oitava. Portanto, a resposta aqui é letra A e não a letra E. Professor, por que não as demais? Perceba, na letra D, por exemplo, ele está dividindo que seria o valor da parcela, que vai ser multiplicado numa propriedade distributiva. Ele está dividindo esse valor da parcela sempre pela taxa multiplicada. Taxa multiplicada é regime de juros simples. Em regime de juros compostos é taxa elevada. Então, nem letra D, nem letra B de bola. E na letra C, não seria porque ele está elevando a 2 as duas parcelas que ele vai quitar. Quando, na verdade, ele vai antecipar 1 mês e 2 meses. Portanto, a resposta é letra A. Tranquilo, Marcos? Tranquilo, professor. Gostei das explicações e acho que foi muito bacana esse momento que a gente passou aqui. E agora a gente está com o tempo já cheio. Eu queria finalizar pedindo que você mandasse sua mensagem, principalmente para seus alunos que vão lhe assistir aqui. Gente, nós tivemos agora, recentemente, o resultado da prova do Enem do ano passado. Então, baseado nesse resultado, eu posso dizer para vocês 2 coisas importantíssimas. Compare a nota máxima de matemática com a nota máxima das outras áreas do conhecimento. Qual é a vantagem de se estudar um pouco mais e avançar em matemática? É que matemática pode garantir para você a sua maior nota. E isso vai fazer a diferença na hora de passar no vestibular. O algoritmo que calcula a proficiência, na verdade, ele se baseia muito na ideia de que a grande maioria dos alunos está no nível médio para baixo em relação à matemática. Então, se você se destaca e se mantém acima da média, com certeza a sua pontuação vai ser uma pontuação maravilhosa. Isso vai fazer a diferença. É esse depoimento que eu ouço dos alunos todos os anos. Poxa, valeu a pena ter me sacrificado e ter estudado matemática de verdade. Matemática vai garantir para você uma grande pontuação que outra área do conhecimento nenhuma vai conseguir atingir. Ou seja, com a menor quantidade de questões, você vai conseguir uma pontuação maior do que a pontuação máxima das outras áreas do conhecimento. Então, eu queria desejar a vocês um ano de muito estudo, de muita dedicação, para que no final a gente esteja aqui de novo falando de muito sucesso. Boa sorte a todos vocês nesse ano que se inicia, com muita vontade, com muita garra, para a gente conquistar nossos objetivos. Muito bem, professor Ilson. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E quem sabe aí, de novo, em outra oportunidade, nós voltaremos a conversar no Dedinho de Prosa. Com certeza, estarei à sua disposição, Marcos. Sempre. E todos vocês em casa, nosso boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado e até a próxima.